Havia um homem, esquecido entre os vivos, que já não pertencia à cidade nem ao campo, mas às sombras que respiram entre a terra e a morte. Ele habitava entre os sepulcros, onde ossos ressecados eram sua companhia, e onde a memória dos mortos se tornara o espelho da sua própria existência. Seu corpo carregava cicatrizes abertas e antigas, resultado das pedras com que se feria noite e dia, como se quisesse arrancar de si aquilo que não podia ser expulso por mãos humanas. Os habitantes da região o conheciam como o amaldiçoado de Gadara. Tentaram amarrá-lo com correntes e grilhões de ferro, mas nenhum laço humano conseguia contê-lo. O que nele habitava era mais forte que todos os homens juntos, e as correntes que o prendiam eram sempre quebradas em fúria. Ele corria pelos montes, uivando como fera, marcado não apenas na carne, mas no espírito, possuído por legiões de vozes que não lhe permitiam descanso. Sua vida já não era sua. Cada gesto, cada palavra, cada olhar eram reflexos de um domínio estranho, como se o homem tivesse sido devorado por dentro. Ele era um corpo habitado por muitos, um templo profanado por legiões de espíritos que haviam transformado sua existência em espetáculo de horror. Não havia casa para ele, nem mesa de família, nem lugar entre os vivos. Apenas sepulcros, correntes quebradas e gritos que atravessavam as madrugadas. Aquele homem não era apenas um miserável isolado, era um sinal. Era a imagem viva de Israel dominado, de toda a alma que se entrega à servidão das trevas. Ele representava o homem sem paz, o coração humano quando abandonado ao império do mal, um corpo marcado pelas correntes de ferro que não o seguravam, mas que denunciavam a impotência da humanidade diante de forças espirituais maiores. Cada marca em sua pele era mais que ferida. Era memória de tentativas humanas frustradas. Era testemunho de que correntes e grilhões não libertam, apenas recordam a escravidão. As vozes dentro dele gritavam como rios caudalosos, como ecos que nunca se silenciavam. O homem era um abismo vivo, e naquele abismo se revelava uma verdade terrível. A marca não estava apenas no corpo, mas no espírito. Era a marca das correntes quebradas, sinal de que ninguém podia controlá-lo, mas também de que ninguém podia libertá-lo. Ele não era senhor de si. O homem gadareno era, antes de tudo, uma ferida aberta na terra, um lembrete sombrio de que, sem intervenção divina, todo coração pode se tornar casa para o inimigo. Era madrugada quando o barco atravessou as águas agitadas do mar da Galileia e aportou na região dos Gadarenos. A noite ainda se desfazia em penumbra, mas já havia um pressentimento no ar. Os discípulos estavam cansados da tempestade vencida na travessia, ainda tentando compreender quem era aquele que até os ventos e o mar obedeciam. Mas mal haviam colocado os pés em terra firme, quando um novo abismo se abriu diante deles. Do alto dos sepulcros, correndo como fera desatada, veio o homem marcado pelas correntes quebradas. Seus olhos brilhavam em desespero e ódio, suas mãos estavam manchadas de sangue seco, e seu corpo, coberto de cicatrizes, tremia como se cada músculo fosse palco de guerra. Não vinha como um pedinte, mas como um invasor da própria realidade, arrastado pelas vozes que nele habitavam. Ele correu, caiu de joelhos diante de Jesus e gritou com força sobre-humana: "Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes." Era um clamor que misturava a agonia do homem e o pavor dos espíritos. Uma multidão invisível falava através dele. Não era apenas uma voz, mas uma legião de vozes, ecoando como trovões em cavernas sem fim. As palavras revelavam mais do que medo, revelavam reconhecimento. As trevas sabiam quem estava diante delas. Cristo não se moveu em espanto, nem recuou. Sua presença era luz que nenhuma sombra poderia suportar. O homem tremia, mas os espíritos rugiam, resistindo, suplicando para não serem lançados ao abismo. As correntes de ferro que haviam sido quebradas tantas vezes jaziam espalhadas no chão como símbolos inúteis. Agora, porém, um poder maior que ferro e grilhão os confrontava.
o poder da palavra viva. Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" E a resposta não veio como de um homem, mas como de muitos. "Legião é o meu nome, porque somos muitos." Era a revelação do peso que aquele homem carregava. Não um espírito apenas, mas uma legião inteira, incontáveis presenças que haviam transformado sua mente em cativeiro. Os discípulos observavam em silêncio, incapazes de agir, conscientes de que estavam diante de um confronto que nenhum braço humano poderia sustentar. O homem, tomado por vozes que não eram suas, clamava por misericórdia. Sua boca pedia que Cristo não o expulsasse da região, como se aquelas forças tivessem feito dos montes e sepulcros um trono sombrio. Mas por trás das palavras de súplica, havia uma guerra invisível. A alma do gadareno clamava por libertação, enquanto as legiões se agarravam ao corpo como correntes espirituais, e o Filho do Altíssimo, com um olhar que atravessava carne, ossos e espírito, permanecia inabalável. Não havia negociação com o mal. Havia apenas o peso da autoridade divina, prestes a desfazer a marca que nenhum homem conseguira romper. A tensão se acumulava como tempestade prestes a romper. O gadareno, de joelhos, era campo de batalha entre gritos de desespero e súplicas de espíritos. Cada fibra de seu corpo estremecia, como se fosse despedaçado por dentro. Os discípulos, imóveis, sentiam o peso da cena. Estavam diante de algo que ultrapassava todo o entendimento humano. Os demônios, tomados pelo terror da autoridade de Cristo, imploraram: "Manda-nos para os porcos, deixa-nos entrar neles." E sobre a encosta próxima, uma grande manada de porcos pastava em silêncio, como se aguardassem o destino que lhes seria imposto. Jesus, com um só gesto de sua vontade, não precisou de palavras longas. Apenas permitiu. Num instante, a legião abandonou o homem como uma onda negra que se desfaz. O grito que ecoou não era humano, mas um rugido de 1000 vozes expelidas. Os porcos, tomados pela fúria das trevas, correram em desespero. A manada inteira precipitou-se pela ribanceira, mergulhando no mar em tumulto e perecendo nas águas. O som dos corpos se afogando foi como uma sinfonia macabra, um testemunho de que até os animais não podiam suportar aquilo que aprisionava o homem. E então, silêncio. Um silêncio profundo, quebrado apenas pela respiração ofegante do homem. Aquele que antes vivia entre os sepulcros, nu e ensanguentado, agora estava prostrado em paz aos pés de Jesus. As correntes, outrora quebradas pelo desespero, agora jaziam como símbolo de sua antiga prisão. Mas já não eram instrumentos de dor. Tornaram-se lembrança da libertação. Quando os moradores da cidade vieram, encontraram-no sentado, vestido e em perfeito juízo. Aquele que antes era terror das colinas, agora era sinal vivo do poder de Cristo. Mas em vez de se alegrarem, foram tomados de medo. Temiam não o homem liberto, mas o poder que havia transformado sua realidade, e suplicaram a Jesus que deixasse a região. Assim, o Filho do Altíssimo foi rejeitado ali, enquanto o homem, agora restaurado, recebia uma nova missão. Quis segui-lo, mas Jesus lhe ordenou: "Volta para tua casa e conta o que Deus te fez." A marca do gadareno não foi apagada. Ela permaneceu como cicatriz na memória da cidade e como testemunho eterno em sua alma. De possuído por legiões a pregador da misericórdia, ele carregou consigo o peso das correntes quebradas, não como vergonha, mas como prova de que nenhuma prisão espiritual é forte demais diante de Cristo. Mas há um mistério sombrio nesse relato. A cidade preferiu a perda de porcos ao poder da libertação. O homem foi restaurado, mas os corações dos gadarenos permaneceram endurecidos. Assim, a marca não foi apenas sobre aquele que foi liberto, mas também sobre aqueles que rejeitaram a presença do libertador. O endemoniado gadareno se tornou símbolo de 2 caminhos: o da alma marcada pelo cativeiro, mas restaurada pela graça, e o da comunidade que, diante do poder divino, preferiu as trevas da segurança material à luz transformadora do reino.
As correntes quebradas ecoam até hoje como lembrança sombria e gloriosa. Lembrança de que o inferno pode habitar um corpo, mas também de que o Filho do Deus Altíssimo tem autoridade para libertar e restaurar, ainda que o mundo inteiro rejeite sua presença.